Vamos conversar? Porque eu gosto de conversar. Esse canal, ele veio de um quadro que tem lá no meu canal de conversa, o Fabiano Café Gay. Pois é, antes eu comecei como Café Gay 24 e comecei a colocar conversas ali, que as pessoas sempre comentam, bah, mas isso não é assunto gay, isso acontece também com os héteros e tal. Pois é, mas é assunto gay. E é legal porque também acontece com os héteros, então tá todo mundo contemplado nas conversas que eu coloco lá. E aí o canal cresceu, né, resumindo bem o papo aqui, o canal cresceu, monetizou, só que eu mudei o nome de Café 24, Café Gay 24 para Fabiano Café Gay, porque as pessoas sempre ficavam perguntando o meu nome. E aí eu percebi que elas não iam na descrição, porque na descrição tava o meu nome, né? Então eu pensei, pô, se colocar meu nome na descrição do canal não tá adiantando, então é melhor eu colocar meu nome no nome do canal. Então tirei o Café Gay 24 e ficou Fabiano Café Gay. Porque aí, lógico que o Fabiano sou eu, né? Fabiano Café Gay. E deu tão certo que depois que eu fiz isso, o YouTube monetizou meu canal. Ele passou a entregar muito mais os meus vídeos, sabe? Então, hoje, aquele canal é monetizado. Já tem aí alguns meses, né? E eu já até recebi meu primeiro pagamento. Então, já estou quase recebendo o segundo. E aí, o que acontece? Lá tem a playlist Diário do Leitor, que é onde eu falava de livros. E eu tive que fazer a playlist, porque é um assunto que ali, como ali é um canal de conversa sobre vários assuntos, mas foca muito em vida amorosa, relacionamento, amor, desejo, né? Foca muito nesses assuntos, a questão livros começou a ficar algo muito à parte. E aí eu percebi que tinha gente lá só por causa dos livros, só que eram poucas pessoas. Então a playlist ela servia para organizar para essas pessoas que só queriam esse assunto. Só que com o tempo eu comecei a pensar assim, cara, se eu tiver um canal focado nos livros, apenas nos livros, de repente eu consigo atingir mais pessoas. Por isso que eu criei o Fá Livros, tá? Para que o algoritmo então facilite a entrega dessas conversas para as pessoas que de alguma maneira gostam de conversas que envolvam livros, nossas leituras, né? Os leitores, as leitoras. É por isso que eu criei esse canal, o Falibros. Estamos no terceiro vídeo e eu gosto de conversar. Então você ainda vai ver eu falar de livros e contar a história do livro. Ah, mas e o spoiler? Ai, gente, eu sinto muito. Eu acho que a gente tem que contar coisas do livro. Sabe? Se você não quer, aí fica difícil, porque vocês são os amigos que eu quero compartilhar. Pô, eu li isso aqui é legal, olha isso aqui, essa parte aqui é foda, né? Então, eu vou contar assim, tá? Eu vou contar assim, tá bom? E a gente conversa sobre muita coisa sobre livro. Livros que não dá pra ler. Por exemplo, eu achei, né, um monte de livros. Só que até agora eu só li um desse monte de livros, que foi esse livro aqui, ó. Que é o último livro que eu coloquei, inclusive, na playlist lá do Café Gay, né? É o último livro que tá lá na playlist do Diário do Leitor. Do monte de livros que eu achei, eu só li esse aqui ainda. Então, aqui vai rolar conversas, né? Por que eu não consegui ler os livros? Como que é difícil pra gente ler os livros, sabe? É só uma conversa mesmo, são só pensamentos meus. Não é cagação de regra, não tem receitinha, não tem nada. Eu venho aqui e falo, gente, eu não consigo ler tanto. O que eu leio às vezes é muito pouco. Por exemplo, eu leio um livro por mês. E olha lá, tem mês que eu nem consigo ler. Sabe? Então eu venho aqui e ponho, né, uma coisa minha. E aí eu espero que as pessoas se identifiquem, ou não, né? Mas aí eu vou saber nos comentários de vocês sobre isso. É exatamente essa questão, tá? Esse livro aqui, já que eu mostrei ele, né? Vamos falar um tiquinho só, porque o vídeo já tá acabando. Vamos falar um tiquinho só sobre ele, porque eu coloquei lá e as pessoas acabaram não entendendo muito bem o que eu falei. Teve gente que pensou que eu estivesse fazendo uma propaganda do comunismo. Porque eu coloquei lá, o comunismo é a solução. Deixa eu explicar essa frase que eu botei lá. O comunismo é a solução. Eu li metade desse livro aqui. Esse livro ele começa com uma parte existencial, de pessoas, assim, um tempo muito lá atrás, onde a vida era muito diferente, não tínhamos nem perto das tecnologias e das facilidades dos tempos de hoje, mas já havia ciência, já haviam pesquisas, né? Então havia uma seriedade muito grande em torno da ciência, principalmente em descobrir a evolução do ser humano. Então esse livro começa traçando esse panorama para a gente, desses investimentos que tinham na ciência e da vontade que o homem tinha de conhecer as origens do seu raciocínio, né? Que o diferencia dos demais animais. Só que aí o livro acaba fazendo com que a gente compreenda que isso também acaba tendo uma relação com a religião, e também a religião acaba abraçando os poderosos
que faziam esses investimentos científicos. E aí, com o tempo, veio essa classe da burguesia. Então, as pessoas que caíam nas graças dos poderosos, elas acabavam ascensionando. Então, elas já deixavam de ser aqueles pobretões, porque a vida delas melhorava. Muitas dessas pessoas começaram a abrir empresas, começaram a se dedicar a ramos de negócios, que aí é onde elas iam empregando os pobretões. E aí, com o passar do tempo, esses pobretões que antes eram todos controlados pelos feudais, os grandes poderosos de terra, os nobres, né? Eles passaram a ser controlados, na verdade, pelos burgueses, porque eram os burgueses que estavam empregando, fazendo controle, né, desse pessoal para o mercado de trabalho. Então, eram os burgueses que agora eram donos das indústrias e eles organizavam a população trabalhista. Então, olha só, esse livro ele me fez enxergar tudo isso, todo esse panorama. Esses poderosos, os feudais, eles foram decaindo ao longo da história, tá? Isso é um processo de muito tempo, né? Então eles foram caindo. Então esse poder ele está acabando. Hoje a gente já não vê tanto mais essas famílias nobres, né? Ainda existe uma aqui, outra ali, mas elas já não têm mais aquele poder tão determinante na sociedade, sabe? Como era antigamente. E a gente vê a ascensão de burgueses, né? Pessoas que cada vez mais estão melhorando as suas vidas e empregando os pobres, sabe? Então a gente vê cada vez mais que os ricos, que estão ficando mais ricos, eles não são nobres, a origem deles não é da nobreza, não é aristocrata, a origem deles era pobre. Era pobre, mas eles conseguiram mudar o seu patamar. Então hoje eles não são mais pobres, são os conhecidos burgueses. Então o que acontece? Esse livro foi muito interessante, porque me ajudou a ter esse entendimento. E isso tudo que eu falei é o capitalismo. O feudalismo, que era o regime comandado pelos nobres, aos pobres, ele acabou, veio o capitalismo tomando conta de tudo, né? E eu parei de ler na metade desse livro, porque eu acredito que se eu continuasse, eu iria ver o quê? Que, na verdade, o capitalismo do bem seria o comunismo. Só que eu não quis avançar mais. A leitura desse livro, ela é muito dura, tá? É um livro que me fez sentir muito mal. Se você não trabalha, se você não produz, se você é só despesa, o sistema quer que você vá para o céu. Pelo menos é o entendimento que eu tive lendo esse livro aqui. Então foi onde que eu parei, né? Eu li metade dele e falei, não, chega, porque não dá mais. Não dá mais. Mas eu vi aonde ele estava querendo chegar. Ele estava pintando, né, que o capitalismo, na verdade, ele destruiu o feudalismo e ele vem sendo nocivo para a população. Esse é o entendimento que ele estava começando a colocar aqui. Eu não sei se de repente seria isso mesmo, eu não sei. Eu parei. Então eu não sei como que seria. Mas acredito que ele ia arrumar para quê? Ele ia na direção de fazer a gente entender o seguinte: o capitalismo do bem é o comunismo. As pessoas teve alguns comentários assim que eu recebi falando, ai, você acredita em comunismo, ai, você é comunista. Não, gente, eu só coloquei o que eu entendi aqui. Foi só isso mesmo, sabe? E o que eu penso sobre comunismo, sobre capitalismo? Eu penso que pessoas como eu, a gente pode ter todas as opiniões do mundo, que não vai mudar nada. Porque pessoas como eu não estão aqui para mudar nada. A gente não tem essa capacidade, sabe? A gente nem deveria existir aqui nesse sistema. Esse sistema não quer pessoas como eu. Então é isso que eu penso. Então para mim tanto faz. O regime comunismo, o regime capitalismo, o regime feudal, para mim tanto faz. Alguém perguntou para mim lá, o que você acha da volta da monarquia? Para mim tanto faz. Porque pessoas pobres como eu, cara, elas vão ter uma vida de batalha, de dureza, entendeu? Você se apertando mesmo para comprar um livro. E às vezes eu me sinto até um criminoso comprando um livro, sabe? Esse aqui eu achei, né? Mas tem alguns que eu comprei. Então, assim... eu vou ficar agora querendo opinar sobre essas coisas? Não dá, né? Minha política eu mostro no voto. É simples assim, sabe? Então é isso. É só essa palavrinha que eu queria colocar aqui para vocês, né? Então o canal está começando, conto com a sua inscrição. A gente vai conversando, tá bom? É um canal de conversas, então espero que o YouTube entregue esse canal para as pessoas que gostam, né, das experiências literárias, as pessoas que gostam das conversas sobre isso, e espero vocês aqui para o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Um abraço e é isso. Até o próximo vídeo.